Olá, olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas que nos acompanham aqui no OAB Insights. Você já me conhece, meu nome é Enzo, sou professor aqui do curso e como eu havia prometido para vocês, eu vou trazer hoje um raio-x, um esquema, um esqueleto total da sua prova para você que vai fazer o próximo exame da OAB ou os próximos exames da OAB poderem se localizar. E vou explicar o porquê desse vídeo. Tá bem, gente? Vocês sabem que a OAB, eu já falei no vídeo anterior, a OAB ela tem 80 questões e vocês precisam acertar das 80 questões 40 questões, certo? Então, gente, o porquê que é importante eu fazer esse raio-x, eu saber onde estão localizadas as matérias dentro da minha prova? Porque, como vocês podem perceber, eu estou aqui, por exemplo, com um exemplo da prova da OAB. A FGV, ela não costuma, assim como tem alguns concursos, por exemplo, separar assim, direito constitucional, o bloco de questões, direito civil, o bloco de questões, direito penal, e aí o aluno já ir lá direto nas questões que mais tem afinidade e que consegue com certeza dar início à prova com mais segurança e com mais tranquilidade. E deixar aquelas matérias que eu tenho mais dificuldade, que eu menos estudei, que eu tenho menos chance de acerto, de que se eu começar a prova com elas já posso começar desanimado, deixar lá para o final e aumentar as chances realmente de aprovação, né? Então vocês já sabem que a prova da OAB, ela vem contínua. Ela não traz uma separação. São 80 questões que você vai lendo, como vocês já sabem, com enunciados muitas vezes longos, que, como eu disse no vídeo anterior, que podem ser resolvidos apenas com a letra de lei se você ler ali as alternativas, que são 4, vocês já sabem, que vão tanto da A a D, tá bem? Então, gente, o porquê desse vídeo? Justamente para vocês terem um maior senso de organização e poderem já desde já selecionar ali as matérias que vocês mais estudaram, que vocês têm mais segurança e montar uma estratégia para aprovação. É isso que eu tô aqui para fazer para vocês, ajudando, dando aí de bandeja para vocês aí como um professor, como mais uma dica do nosso curso, tá bem? Então, gente, lembrem que vocês tenham nas instruções lá quem já fez algum exame ou quem já imprimiu ali, porque eu já disse para vocês que o importante é fazer simulados justamente para administrar o tempo. Lembre que vocês têm 5 horas ao total para realizar essas 80 questões. Só que vocês não têm 5 horas só para as 80 questões. Vocês têm 5 horas para solucionar as 80 questões e também para passar elas para a grade, para o gabarito. E se muitas vezes tem gente que peca em deixar pouco tempo para passar para o gabarito, acaba ficando nervoso, nervosa e acaba muitas vezes errando, pulando ali um quadradinho, enfim, e acabando botando a sua aprovação totalmente no lixo. Então eu peço muita atenção para vocês, para preencherem corretamente, para administrar seu tempo, para fazerem exercícios, né? E peguem um caderno, eu dou um tempinho para vocês, eu tô aqui com todo o esquema da prova. Pegue uma folhinha, pegue uma caneta e vamos anotar, porque eu disse para vocês, se vocês souberem mais ou menos onde estão as questões, dentro da prova vocês já podem começar pelas matérias que vocês têm mais facilidade, que vocês tenham estudado mais e mais chance de acerto. E assim vocês já vão se sentir mais empolgados para as outras questões, que muitas vezes também, mesmo que você não tenha estudado, você pode responder com base na lógica, com base nessas noções gerais do direito, como vocês treinando aqui vão ver. Tá bem? Então, gente, eu trago aqui para vocês. Não se esqueçam que são 4 tipos de prova também, né? Confiram ali, o fiscal vai perguntar para vocês se a sua prova, se o seu caderno de prova corresponde exatamente a sua grade de marcar o xizinho lá de entrega da prova, tá bem? Então, gente, vamos lá então para o que interessa, para o raio-x. Como é que a prova da OAB é esquematizada? O que eu quero dizer para vocês preliminarmente? Quero dizer para vocês o seguinte, que a prova da FGV, como ela traz, vocês já viram no vídeo anterior, casos hipotéticos que podiam ser casos concretos e pede para tu resolver, na maioria das vezes, como advogado, que é muito inteligente esse tipo de prova, justamente para esse tipo de exame, ele traz muito a matéria de constitucional, e não só dentro das questões de constitucional em si, que eu vou dizer onde estão para vocês.
Então, uma dica valiosa, gente, preciosa, uma dica bônus para vocês é não deixem, por exemplo, se vocês forem estudar direito do trabalho, vão nos artigos da Constituição que tratam dos direitos trabalhistas. Sempre leiam os artigos constitucionais, os temas constitucionais dentro das matérias. Por exemplo, previdenciário, tem uma parte na Constituição que trata da previdência social. Então leia também, não deixe de ler os artigos constitucionais, porque você vai dizer assim, o professor disse que de constitucional as questões estão localizadas, deixa eu achar aqui para vocês, ó, aqui, entre a questão 11 e a questão 24, por aí, misturado com o eleitoral, com o direito internacional. Mas não é só ali, gente. Daqui a pouco vocês vão encontrar uma questão constitucional que cite a Constituição, que cite artigos, o conhecimento de artigos da Constituição, também lá no final do caderno, mas em outra matéria, por exemplo, o direito do trabalho, o direito previdenciário. Tá bem? Então, gente, lembrem que esse esquema que eu vou trazer para vocês, que vocês vão anotar, ele não é definitivo, ele não é extremamente fechado. Pode ser que alguma outra questão esteja fora desse esquema que eu vou te trazer, tá? Mas é um estudo, é um elaborado que eu fiz com base nos últimos exames e com base aqui, principalmente no último exame do 39º exame da OAB, que é a data aqui que eu tô gravando esse vídeo para vocês, tá bem? Não esqueçam de seguir o nosso canal, não esqueçam de curtir ali, seguir a nossa página no Instagram e também de acessar o nosso material que em breve já vai estar disponível para vocês, que traz assim, ó, resumidamente, olha, o filé, o que mais cai em todas as matérias, o que mais cai e o que vai fazer você ser aprovado, tá? Então vamos lá, vamos pro que interessa agora sim, tá bem? Agora pegou já papel, já pegou caneta, vamos lá. Então, gente, a prova da OAB começa, vocês sabem, da questão 1 a 8, cobrando o Estatuto da OAB e o Código de Ética da Advocacia, tá? Estatuto da OAB e Código de Ética da Advocacia são 8, gente, vamos fazer certinho, 8 questões. 8 questões. Então, gente, primeira dica que a professora Cristina também aqui do curso também já deu para vocês. Gente, estudem bastante porque vocês conseguem, é uma matéria simples, são poucos artigos. Comecem, o meu conselho, comecem por ela, pelo início da prova mesmo, porque é fácil você conseguir já garantir essas 8 questões de largada. Que não seja 8, que sejam 7, mas você já sai com um bom pontapé inicial e com questões que não são complexas, que estão praticamente dentro dessa legislação que eu citei, tá bem? Relativa à advocacia. Aí, gente, vem duas questões que talvez vocês se assustem. A questão 9, eu tô falando em regra, tá? Pode ser que na prova de vocês tenha alguma variação, tá bem? A questão 9 e a questão 10. Gente, a questão 9 e a questão 10, elas são mais filosóficas, doutrinárias. Por exemplo, aqui no exame aqui da OAB, no último, ele trouxe aqui, ele citou, eu vou mostrar para vocês devem ter já a prova, ele citou aqui escritos de Sófocles, Aristóteles. Então pode ser que sejam questões voltadas à filosofia do direito, à introdução ao estudo do direito, porque ele fala aqui também do Miguel Reale, que é um professor muito conhecido, um autor muito conhecido, né? E também nessas disciplinas de introdução ao estudo do direito. Então são questões mais doutrinárias que fogem dessa regra de casos concretos, de exame dos artigos de lei, tá? Mas que vocês não precisam se assustar. Se vocês quiserem, se vocês não estiverem preparados, vocês podem pular já para a próxima matéria que vocês têm mais afinidade, para ter aquela segurança que eu falei para vocês. Vamos voltando. Então, 9 e 10 são questões mais dogmáticas, mais doutrinárias, mais filosóficas, tá? Então podem ser um pouco mais difíceis e podem assustar o candidato, tá bem? Só para deixar esse alerta para vocês, tá bem? E aí nós vamos para a questão 11. Então, a questão da questão 11 à questão 18 é constitucional, tá? Como regra constitucional, cai ali. Vocês vão ver no nosso material que nós selecionamos as matérias que mais caem em constitucional e que a gente prova ali, porque a gente mostra ali as questões, os últimos exames que realmente caem esses temas. Então fiquem atentos que da questão 11 a 18 cai mais constitucional. Mas como eu falei, vocês podem cair constitucional em toda a prova, tá bem? Da questão 19 e 20 normalmente cai duas questões que misturam constitucional com direito eleitoral.
Mas nas últimas provas foi cobrado direito eleitoral mesmo, lei das eleições, partidos, enfim, tá? Coligações, como vocês vão ver também nos nossos materiais, tá? Então, 1 a 18 direito constitucional, 19 e 20 duas questões de direito eleitoral, tá bem? E depois, da 21 a 24, volta um pouquinho de constitucional, um pouquinho de internacional, fica ali um mix de matérias, mas tudo relacionado a essa questão mais constitucional, como eu falei para vocês. E vamos seguindo aqui. Depois, a gente vai, gente, para... estamos aqui na questão 24, a gente vai da 25, 26, aqui... Nós vamos para tributário, gente. Aqui, ó, nas minhas anotações está aqui, ó. Nós vamos para tributário. 25, 26, 27, 28, 29, 24, isso aí. Talvez aqui eu tinha notado 23, 24, mas ali, nessas questões aí que vão, nesse miolo do 20, vocês vão ser cobrados tributário, tá bem? Então, se você tem afinidade com o tributário, vá para o tributário, resolva o tributário com tranquilidade e depois selecione as que você menos tem afinidade, ó. 20 e 21 internacional, depois 22, 23, enfim, tributário, tá? Depois, gente, nós vamos, quando nós passamos aqui tributário 27, nós passamos também aqui para as questões, deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, que eu acabei me perdendo nas anotações. Aqui depois... aqui, gente, achei. Questão aqui 30, 31, 32, 33, 34, elas dizem respeito a direito administrativo. Então anotem aí, da questão 30 mais ou menos a 34, por aí, direito administrativo. Da questão 35 a 36, direito ambiental. São duas questões, tá? Então vejam, gente, ó, depois da questão 36... Depois, da questão 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 8 questões, gente, são cobrados assuntos de direito civil, tá? Também de direito de família, que está dentro do direito civil, né? Depois, gente, fiquem atentos, 46 a 45, Código de Defesa do Consumidor, CDC, Direito do Consumidor, 43 e 45, duas questões. Depois acho que eu vou pegar aqui, eu vou fazer um apanhado mais ou menos para vocês. Vocês devem estar anotando aí, já podem somar mais ou menos quantas questões caem de cada matéria, até mesmo para fazer para vocês selecionarem de repente o que vão estudar. Ah, professor, eu adoro direito do consumidor, eu sou um especialista em direito do consumidor, eu quero ser um advogado de direito do consumidor, mas no exame da OAB a gente cai em apenas duas questões. Então, talvez você focar o seu tempo, muito do seu tempo, para apenas estudar e reforçar muito o direito do consumidor, você vai garantir duas questões, o que muitas vezes pode ser insuficiente para você atingir aqueles tão sonhados 40 pontos e passar para a segunda fase, tá? Vamos lá, nós paramos ali 45, 45, vamos para 46, gente, tá aqui, por aqui, aí entra ali, a partir daqui começa a entrar direito empresarial, tá? Que vai ali da 46, ali 45, 46 eu não localizei, mas entre a 47 e a 50, naquele miolo ali, vai direito empresarial, tá? Depois, gente, depois das 50 ali, vamos ver, 51, 52, 53, 54, 55, então 6 questões de processo civil, gente. Então, ali entre a questão 51 a 56, processo civil. Depois, gente, 57 a 62, também 6 questões de processo penal. Processo penal, de 57 a 62. Depois, não, desculpa, gente, desculpa, errata, olha aqui, ó, errata. Da 57 a 62, de penal, que tanto pode incluir a parte geral como a parte especial. Tem caindo mais, gente, a parte especial dos crimes em espécie, tá? Como vocês vão ver nos materiais. Depois, gente, processo penal também são 6 questões. Então, 6 questões de penal, e de processo penal elas vão mais ou menos da 63 a 68, tá? Tá bem?
São todas as questões aí. E depois, gente, 69 e 70, direito previdenciário, tá? Que, como eu falei, também pode englobar as questões constitucionais. Depois, gente, 71 a 75, direito do trabalho. Você que gosta de direito do trabalho, quer advogar na área de trabalho, se daqui a pouco fez lá, bom, vou seguir a dica do professor, vou fazer as questões primeiro de ética e estatuto da OAB. Depois eu posso pular direto para 71, que eu vou encontrar as questões de direito do trabalho, até a 75, e da 76 e para fechar a prova, a 80, direito processual do trabalho, que quem gosta de direito do trabalho, creio que tenha que também gostar um pouquinho de direito processual do trabalho, porque não tem como hoje em dia se atuar na justiça sem saber um pouquinho de processo. Gente, pegaram mais ou menos como é que é esse esqueleto que eu montei para vocês? Eu espero, então, que tenha sido muito útil para a aprovação, que vocês consigam realmente essa sonhada aprovação. E comprem, gente, acessem lá e comprem o nosso material, que vocês não vão se arrepender. E deixem um feedback também para nós, se realmente essas nossas dicas, os nossos materiais foram valiosos para sua aprovação. E se gostarem, também compartilhem, passem para os amigos, compartilhem nas suas redes sociais, que nós vamos ficar muito agradecidos, tá? Então, um grande abraço do professor Enzo e nos vemos, então, na aprovação, tá? Um grande abraço.